De volta com mais Papo em Dia pra vocês. Ó, liberei o WhatsApp pra você ficar aqui juntinho e participar do nosso programa. 011 964 450532. Quero aquele big close. Sabe aquele big close bem bonito assim de bom dia? Só ele fala assim, bom dia! Combinado? Interage aqui com a gente. E se tiver também alguma dúvida da pauta, alguma pergunta, aproveita. Tem gente do marketing, gente de lei, estética, culinária. Aproveita, gente. Combinado? Chefe, 3 horas batendo. 3 horas. 3 horas depois. Ó, E aqui, tem ó, que ficar como assim. ficou o arroz. Venha. Quem chega aqui pra mostrar o detalhe, gente? Quem vem mostrar o detalhe? Segura aí, chefe. É bom que você vai treinando um braço. Isso. Aê! Ó, virou uma pastinha, né? Tem que ficar essa pasta, tá, gente? Pastinha, pastinha. Aí já tá pronto. Isso, o arroz tá triturado. O arroz já tá triturado. Virou uma pasta. Ai, virou uma Né? pasta. Não foi só o prazo do intervalo, gente. Não foi muito, não. Porque Isso, quanto é tempo? rapidinho. 1 minuto e pouco. 2 minutinhos, né? 2 minutinhos já tá bom. Eu fiquei um aqui ao vivo, né? Sim. Mais um nos comerciais, né? Aí vamos lá. Ó, agora eu vou pôr a batata, tá? Batata cozidinha, eu já Usou descasquei. quantas batatas? Aqui eu usei uma batata e meia, tá? Uma batata e meia. Olha aí, Mais ou gente. menos vai dar 1 xícara e meia, 2 xícaras, por aí. Essa quantidade de ingredientes, chefe, que você passou no início, que a gente passou no início, né? Dá pra quantas pessoas ou quantos salgados? Então, vai depender do tamanho do salgado. Tem gente que gosta menorzinho, tem gente que gosta maior, então depende de vou cada fazer- um. Quando a pessoa é mais comilona, acho que a dona de casa lá, fala assim, eu vou fazer menorzinho porque ele come mais, né? Rende mais. Aí vai render mais, né? Aí eu gosto do pequeno, gente, do grande, pra mim não tem essa. Sem preconceito nenhum, entendeu? E a nossa professora do marketing, será que ela gosta desse salgadinho aí? Gosta, Ari? Ari, que eu já aquela tô já de ficou olho. íntima, né, gente? O povo já vira de casa. Não, é a Ari, é a Ari. É a Ari. É a Ari. Ari, vamos lá. Vamos lá. Marketing digital. Definir, né, o produto, o serviço que eu quero prestar, Certo. né? Antes da rede social. Né, às vezes eu tenho um Instagram, o que muita gente confunde, a pessoa tem um Instagram pessoal Ótimo. e aí começa a colocar no Instagram pessoal dela o serviço ou o produto. É Sim. certo ou é errado? Ou não existe certo e errado? Eu gosto de dizer que não tem certo e errado, porque às vezes você já tem uma audiência que consome o seu conteúdo de alguma forma ali antes dele virar profissional. Mas o que tem certo e errado é você dividir o que é o pessoal do privado, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de delimitar a diferença. Por exemplo, a Gi é uma profissional do jornalismo que apresenta o Papo em Dia. É coerente, de repente, ela mostrar tanto a vida pessoal dela nos momentos íntimos dela? Quando a gente fala, por exemplo, de um profissional da saúde, que é a área que eu mais atuo, um médico, por exemplo, é coerente ele num dia tá falando sobre cuidado com a saúde, hábitos saudáveis, e no outro tá postando um story, bebendo e descendo até o chão? Então a gente precisa ser coerente. O que é privado? Mas vem cá, aí há controvérsias que a gente gosta. vamos lá, Há vamos lá. controvérsias. Por exemplo, as pessoas dizem que as pessoas se conectam com a gente quando a gente traz o real. Como é a minha vida real. Eu vou confessar que eu não gosto de mostrar, eu gosto muito de mostrar o trabalho. Mas eu tenho uma certa preguicinha de mostrar, agora eu tô aqui, gente, bebê, agora eu tô aqui, não sei o quê. Eu mostro, mas não fico 24 horas, até porque a gente só fica vivendo aquilo ali. Exato. Só que dizem que as pessoas gostam de ver nosso dia a dia, nossa realidade, que elas se sentem mais próximas, pertencentes. Exato. A gente gosta de dizer que as pessoas se conectam com pessoas. Isso. Por isso é extremamente importante que você apareça, seus bastidores apareçam ali na sua jornada enquanto profissional, enquanto uma marca. Mas você tem que tomar cuidado, né? Esse mostrar o pessoal, mostrar a sua jornada, mostrar o seu dia a dia tem que ser intencional. Não é o fazer por fazer, o mostrar qualquer coisa. Porque ali pode ser transmitido alguns valores, alguns pontos que não necessariamente se conectam com a sua audiência. Então, quando a gente fala de uma marca, a grande questão é a intencionalidade em tudo que você gera de conteúdo. No digital, inclusive no offline também. Como que você é no offline? Eu não tenho offline. Não tenho. Você já postou foto dançando até o chão? Aqui eu tenho muita foto daqui dançando com você, hein? E agora? E nesse caso, ele que é um profissional da comunicação, um chefe, e dançou até o chão. Ixi, aí ferrou, Mas né? faz parte da marca dele, né? Do posicionamento dele, da postura dele. Faz sentido. Por exemplo, né? Eu trabalho com entretenimento. Então, né, minha coisa não é notícia, não é o factual. Né? Eu trago notícia, assim, claro, mas de uma forma leve e descontraída. Exato. Aí eu tô liberada até o chão.
Mas faz parte da sua estratégia de comunicação de quem você é, não é? Ah, entendi. Imagina só, eu tô ligando a TV agora, tô vendo a Gi belíssima dançando aqui com o megafone dela. E eu vou nas redes sociais, uma mulher super séria. Não tem um contraste de comunicação? Não parece que eu tô consumindo duas marcas diferentes? Entendi. Se a sua postura comunica isso, tá tudo bem. Agora, se não, vamos tomar cuidado para não ultrapassar o limite do privado e do pessoal. Então, os médicos, os doutores têm que prestar atenção nisso, então, né? Por exemplo. Exato. Porque muitos começam a fazer também as dancinhas, né? Os trends, e aí tem que tomar um certo cuidado, porque aquela pessoa, né? Aquele médico por trás daquela tela, ele perde, sei lá, se a credibilidade, digamos assim, ou não? O que a gente precisa entender, Gi, é que se a sua marca se comunica dessa forma, tá tudo bem. Né? Por isso que a gente volta naquilo, não tem um certo e errado, não tem uma lei no digital. A gente precisa entender como a sua marca quer ser vista. Eu tenho, por exemplo, alguns casos de profissionais da ginecologia que atuam nessa parte de obstetrícia, que elas postam dançando com as mamães antes de ter o filho, né? Para inclusive estimular o momento ali antes do nascimento. Entendi. E tá tudo bem, porque é a marca delas. Entendi. Mas tem que ser coerente. Não faça porque todo mundo tá fazendo. E aí, quando você fala de coerência, eu acho que tem que ser de verdade. Porque ninguém segura muito tempo, né, uma personagem, um fake, né, na rede social. Porque é muito cansativo, porque já é outro trabalho a rede social. Aí você tem que fingir ser uma pessoa que você não é, né? Mais trabalho ainda. E não segura muito tempo, não tem jeito. As pessoas percebem hoje em dia, você de casa, percebe quem tá falando a verdade, quem tá sendo fake, fingindo, ou pelo menos deveria. Não é isso? Com certeza. Você é de verdade nas redes? Sou. Não tem Então, como quem desliga ser. a câmera, você não me cumprimenta? É, porque você vai borrar. É mentira, gente, ele é bonzinho. Você sabe que para eu ponho muita coisa séria, porque minha área de jornalismo, uma das áreas de jornalismo é jornalismo policial. Então, olha aí, o jornalismo policial, aí você dançando aqui, homem. Mas você tem dois perfis, você falou, né? Mas o policial de casa, que tem um trabalho, mas ele tem uma vida normal. Então, tem pessoas que acham que o policial, ele tem uma vida igual dentro de casa, mas não, ele é um ser humano. Deus me livre, né, gente? Um policial tem a vida dentro de casa e fora. Então, policial, você concorda, então, assim, você tem essa, né, opinião que o policial pode fazer a dancinha lá no Instagram dele. Pode sim. Pode. Bom, gente, é isso, né? Todo mundo pode falar, dar a sua opinião, enfim, é por isso que estamos aqui numa democracia. Isso. Vamos lá, um recadinho pra você, Hospital e Maternidade Frei Galvão. Vamos fazer a nossa contribuição social, minha gente. Presta atenção nesse vídeo, vai. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Para contribuir, gente, é muito fácil. Entra no site Esperança para Todos, bonitinho lá, e faz a sua contribuição, tá bom? Concorre a prêmios semanais e no final tem um vale compras no valor de R$50 mil. Olha que bacana. Você faz a sua parte social e ainda concorre a prêmios.
Vamos falar de nova lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. E nosso convidado, nosso doutor hoje, doutor Márcio Nissim. Seja muito bem-vindo. Isso aí, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. A gente estava Obrigado pelo conversando convite. sobre rede social, gente. Você é assíduo na rede social? Eu sou totalmente despojado. Eu adorei a entrevista, a matéria e realmente a minha rede social ela começou a funcionar melhor depois que eu me soltei. Você era Né? aquela, né, Eu comecei advogada, sério, aquela meio coisa fechado, séria, fechado. mas não era você. Não, exatamente. Fazia E o- eu vi uma matéria uma vez que falava isso, que a maioria das pessoas que se mostram felizes, tudo maravilhoso na rede social, são pessoas que estão tristes, na verdade, né? Sério isso? É verdade, gente. É tudo fake, né? É tudo fake. E todo mundo é de verdade. Né? A gente vai ter momentos bons e momentos ruins Sem também. dúvida, sem Algumas dúvida. pessoas preferem não compartilhar os momentos ruins, outras preferem, acham que fica, né, uma É vida verdade. real ali. Até para as pessoas se... Né? Porque muita gente fala, meu Deus, será que a vida dessa pessoa é tão perfeita assim? Né? Não é possível, a minha então tá toda ruim, meu Deus, preciso mudar alguma coisa. Mas vamos de lei, vai. O que muda com a nova lei da igualdade salarial entre homens e mulheres? Perfeito. Bom, essa lei ela tá fresquinha, ela foi sancionada agora em julho, no dia 3 de julho pelo Lula, né? É a lei 14.611. E, na verdade, ela não é uma lei que trouxe uma inovação, porque a obrigação de pagar o mesmo salário para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo já existia, está no artigo 461 da CLT. Mas, para que fosse cumprido, se ocorresse essa disparidade, a pessoa teria que entrar na Justiça do Trabalho com uma ação de equiparação salarial. Então, era um pouquinho mais complicado. Agora, a lei ela veio, na verdade, para fazer cumprir o 461 e trazendo sanções e obrigações para as empresas para que elas se adequem. Então, não é simplesmente uma lei falando, olha, tem que pagar o salário igual agora de homem e mulher. Não. Já existia, a gente sabe Já, que existia, exatamente, mas não era cumprida. Não era cumprida. A gente sabe que existe essa disparidade, que existe essa, na verdade, assim, essa cultura, né? Nós somos um país machista, né? Então, a gente sabe que existe realmente essa Uma luta diferença longa aí, salarial. mas a gente está indo, engateando, a gente vai longe. Tem a categoria, a função ou não? Serve para todas as categorias, todas as funções, serve, todas as áreas? Então, exatamente, todas as áreas e pessoas que ocupam o mesmo cargo. Então, vamos dar um exemplo, um diretor do departamento financeiro e uma diretora de RH. O diretor tem que ganhar o mesmo salário que a diretora e vice-versa. Ele não pode ganhar um salário maior pelo fato de ele ser o diretor do financeiro. Porque, apesar de ele ter responsabilidades do departamento financeiro, a diretora de RH também tem responsabilidades do departamento de RH. Os dois têm o mesmo cargo, então não pode ter uma diferença salarial entre eles. Mas isso tem a ver também com o tempo de casa de cada um, a experiência ou não? Não, para que isso ocorra tem que ter um plano, na verdade, de cargos e salários. Se a empresa tiver um plano de cargos e salários, aí ela vai colocar diretor júnior, pleno, sênior. Entendi. Ela vai dar uma enrolada ali para não pagar o salário, né? Entendi, então tem que colocar umas subcategorias, assim, digamos Isso, assim. exatamente. Porque senão tem que pagar todo mundo Tem que igual. Não pagar interessa se igual. a pessoa tem, sei lá, 30 anos, né, de carreira, a outra acabou de começar, tem que Não, receber porque igual. a gente está falando de cargo e essa lei veio justamente por conta disso. Essa lei, na verdade, ela é uma bandeira que foi levantada pela Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, e o Lula, quando ele estava se candidatando à presidência da República, ele prometeu promulgar essa lei. Ele falou, se eu for eleito, eu vou atrás dessa bandeira, né? Então, na verdade, foi uma bandeira levantada por ela e ele levantou e cortou, né? Então, e a partir de quando começa a vigorar, Já né? está valendo, Já tá porque, valendo? exato, ele promulgou no dia 3 de julho agora e ela foi publicada no Diário Oficial no dia 4. E na lei, lá embaixo, no finalzinho dela, diz essa lei passa a valer a partir da sua publicação. Então, ela foi publicada dia 4, ela já está valendo. Já está valendo. Mas e agora?
abaixa o salário de um ou sobe para o outro? Como é que vai ser essa Excelente briga pergunta, aí? né? E Né? será que tem Porque, que pagar o e aí? retroativo também, né? Tem que pagar o retroativo? Como que vai funcionar? Não, na verdade, as empresas têm que se adequar. Então, se existe uma diferença salarial, a empresa tem que igualar esses valores de salários. Um outro ponto é o seguinte, empresas que têm de 100 a mais empregados, mais do que 100 empregados, elas estão obrigadas a emitir um relatório semestral de transparência salarial e remuneração, especificando todos os valores que são pagos para os empregados. Isso é uma obrigação. Se a empresa não emitir esse relatório, ela pode ser multada em 3% do valor da folha de pagamento dela, até 100 salários mínimos, que dá R$132 mil. Gente, Mas né, isso não significa que empresas que têm menos de 100 empregados não tenham que cumprir a lei. Sim. Só não tem que emitir o relatório, mas tem que cumprir a lei. Mas aí como é que vai fazer para igualar? Vai poder diminuir? Porque Não, assim, vai que a empresa fala, olha, eu não posso agora subir o salário de todo mundo de repente. Então, a redução salarial ela não é permitida. O salário ele é irredutível. Isso é Constituição Federal. Então, as empresas vão ter sim que pagar o salário maior para aquela pessoa que ocupa o mesmo cargo e não recebe o mesmo salário, o mesmo valor. Gente, então cabeças rolarão, porque como é que eles vão, né? A empresa vai ter que ter um tempo, mas a empresa tem um tempo também para ela se organizar, né? Para igualar os salários? Na verdade, já está valendo. E olha, vamos ser sinceros, isso já existia. Existia, mas ninguém levava a sério, né? Mas agora bateu o martelo, se a agora já empresa foi. não cumpria anteriormente, então a empresa já estava errada. Empresa desorganizada quebra na Justiça do Trabalho. Entendi. Fácil. Vai ter que se organizar, então. Com certeza. E vai ter uma auditoria, como é que vai funcionar? Perfeito. O Ministério do Trabalho, ele está incumbido de fiscalizar e multar. Então, ele vai solicitar esses relatórios para a empresa. Então, são duas multas diferentes, né? A primeira multa é a que eu falei. Se ela não emitir o relatório com mais de 100 empregados, ela paga de 3% da folha até 100 salários mínimos. E a outra multa é aquela que, se ela não estiver pagando o salário igual para a empregada, por exemplo, ela vai pagar uma multa de 10 vezes o valor daquele salário e essa multa dobra na reincidência. E isso não tira o direito da pessoa também entrar na Justiça do Trabalho e pedir uma indenização por danos morais. Danos morais, então. Danos morais. Bom, mas eu não sei quanto meu coleguinha ganha. A empresa tem que me mostrar isso ou não? A empresa tem que ter uma transparência. Essa transparência, na verdade, ela tem que respeitar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não pode escancarar, né? Isso está na lei também, não pode escancarar os dados do empregado. Mas, assim, vamos dar um exemplo para uma empresa que tem menos de 100 empregados, né? Isso vale para as empresas com mais de 100 empregados. O relatório, sim, mas os valores de salário, não. Então, é claro, é uma pergunta extremamente capciosa, né? Como eu vou saber quanto o meu colega ganha, né? Então, quanto o meu coleguinha ganha? Se a gente tem essa desconfiança, cabe uma denúncia anônima ao Ministério do Trabalho para que ele fiscalize a empresa e verifique em loco se a empresa está cumprindo essa equiparação salarial. O que vai ter de novos coleguinhos aí, tem que ser amigo quando você ganha. E você? Eu tô ganhando bem, menina. Mas isso não vale nem, por exemplo, 2 diretores. Não, uma diretora e um diretor. Aí o diretor tem curso não sei aonde, pós-graduação, mestrado, e a diretora não. E eles estão no mesmo cargo. Mas ele ganha mais por causa dos cursos dele, porque ele trabalhou, em outra empresa há muito tempo. Não quer nem saber. Não, porque os dois ocupam o mesmo cargo. O mesmo cargo. Se a empresa contratou, porque ela acredita que eles vão empenhar a mesma função. Tô entendendo? Exatamente. Tô entendendo, hein? A lei veio para mudar. Eu estava conversando agora com o meu assessor de imprensa e ele falou, olha, a minha mulher, ela é professora. E ela ganha menos que um professor que faz a mesma coisa que ela, cumpre a mesma carga horária, trabalha os mesmos dias da semana. Então, essa lei veio para mudar? Sim. A gente tinha mas que trabalhar o professor mais, porque a mulher que tem filho, gente, que nem, hoje não tinha quem ficasse com a minha filha, quem trouxe? Eu. Olha aí, né? Tinha que ganhar mais a gente, no caso. Então, tá tudo bem ali, igualar, eu acho que passou, foi da hora. Você me falar, o professor tem mestrado e ela não.
Não importa, ele é professor e ela é professora e eles têm o mesmo cargo. Ah, mas ele dá aula de aritmética espacial e ela dá aula de português. Não importa. Não importa. É o mesmo cargo, são professores. Eles estão equiparados no cargo, então eles têm que receber o mesmo salário. Ah, então já está em vigor, não tem como falar, me dá aí mais uns 2 meses, 3... não adianta, já está valendo. Já está valendo e as empresas precisam se adequar. Meu Deus, tá vendo, gente? É isso aí. Acima de 100 funcionários. Vamos chamar as redes sociais do nosso doutor aqui. Ele disse que é espontâneo, gente, na rede social dele. Com certeza. Cadê? Pode aí, chamar. ó. Olha aí, já tá na tela, Você hein? viu que povo rápido? Que legal. O que você costuma postar? Olha, eu abro umas caixinhas de perguntas mais nos finais de semana. E eu pego essas perguntas, vem mais de 10 mil perguntas, é um volume muito grande no Story. E aí durante a semana, eu vou escolhendo as perguntas mais pertinentes e eu vou respondendo em forma de Reels. Ah, ali é eu com meu filho, ó. Ele colocou um lado pessoal. Tá vendo como eu sou espontâneo? Eu sou todo tatuado, eu não tenho vergonha de ser um advogado tatuado. Gente, isso ainda tem, esse preconceito, olha, não? Tem, Fala a tem verdade, lá no submundo, né? Não é possível que ainda tem isso, tem? Pois é. Não, né, gente? Não A pessoa, pode, né? Não perde, né, porque ela tem tatuagem. Exatamente. Adorei, muito obrigada. Eu também, eu que agradeço. Uma última dúvida. Sim. Isso serve só para homens e mulheres, né, no caso? Ou não? Tipo assim, Excelente pergunta. Na verdade, a lei, ela fala que não pode ter discriminação em relação a sexo, etnia, idade. Então, Entendi. assim, né, Gente, olha, tá uma loucura. o homem também não pode ganhar menos que a mulher. No exemplo que eu dei, acho que deve sim. o diretor do financeiro também não pode ganhar menos que a diretora de RH, né? Entendi. Igualdade para todo mundo. É isso aí. Não Exatamente. importa a idade, a etnia, não tem a ver. Não tem a ver. Gente, vou ter que ganhar igual o Faustão. Posso deixar rapidinho o meu Instagram para vocês? favor. É Márcio Nissim, tudo junto, né? Nissim é com 2 S, M de Maria no final, marcionissim.adv. Me segue lá que tem sempre dicas sensacionais sobre direito do trabalho. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Gente, adorei essa lei. Cadê? Tá no ar ali, ó. Tá mostrando direitinho o seu Instagram. Bacana. Venha mais vezes, gente. Tudo que for de direito, chama ele que ele fala Sempre fácil, que você me espontâneo. convidar, eu vou vir com muito prazer. E sou fãzaço seu e do Décio, hein? Já obrigada. acompanho o Décio desde o show de calouros. Ele é maravilhoso. Daqui a pouquinho ele tá aí. Sensacional. Obrigada, Obrigado. viu? Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais marketing digital, receita, lipoaspiração, as tendências, as novas tendências. A gente volta já com mais Papo em Dia para vocês.